esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você aqui na TV Sinec, a sua TV online 24 horas no ar. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez aqui estar para transmitir um pouquinho da palavra de Deus e assim meditar nela e passar um bom tempo pensando naquilo que Deus tem para nos falar. É realmente um motivo de alegria saber que o mundo inteiro, no momento tão difícil do qual nós vivemos, dá uma oportunidade para ouvir um pouco da palavra de Deus. Se o mundo inteiro desse ouvido o que a palavra de Deus fala, seria um outro mundo. Não teria ninguém passando necessidade, não teria ninguém realmente preocupado com isto ou com aquilo, porque um ajudaria o outro, e assim todos viviam bem para a honra e glória de nosso Deus. Este é o Evangelho, este é realmente a forma de evangelizar o mundo, através do amor, da misericórdia de um para com o outro, o respeito também um para com o outro. Deus possa realmente, aonde o senhor estiver, não importa qual a distância, qual lugar, que Deus possa abençoar cada um dos senhores, e agradeço a Deus e aos senhores por dar essa oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Vamos ouvir o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório ao vivo. Yeah.
Dos males desse mundo, pois teu é o reino e o poder e a Obrigado, Gregório, por esse hino, né? Mais uma vez eu sempre relembro aqui que o irmão White diz, nós, na medida do possível, ou seja, nunca devemos sair de casa sem primeiro orar o Pai Nosso, né? Realmente a oração no qual nos dá força e poder para enfrentar o dia a dia de cada um, né? Isso é muito importante quando pensamos um pouquinho nas coisas de Deus. Que mundo nós vivemos? Um mundo de tanta aflição, um mundo de tanta angústia, tanta crueldade que nós ouvimos e vemos pela televisão. Realmente, pai com filho, com criança, com tudo. Realmente é uma violência fora do comum. Logo, logo, irmãos e amigos, Jesus voltará. E essas pessoas que praticam essas coisas ainda tem tempo de se arrepender, porque senão naquele dia vai ser queimado com fogo e enxofre. As pessoas pensam que morreu, acabou. Não. Você vai prestar conta daquilo que você fez, de bom ou de ruim. A balança está lá. E Deus vai balançar, vai ter o peso certinho. Lembre que o Deus não é o irmão Inácio, que é realmente um pecador. Mas Deus é Deus e é santo. E Ele julga da forma que Ele acha que deve ser julgado, com justiça. Então devemos pensar na justiça de Deus. Tanto eu quanto os irmãos e amigos, não importa onde você esteja, devemos juntos pensar no amor, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A irmã White diz assim, que a ira de Deus é terrível naquele dia, é terrível. Se eu e você pudesse pensar o quanto é, eu e você pensaria de outra forma, faria de outra maneira e agia de outra maneira. Que Deus mais uma vez nos abençoe e ao falarmos da sua palavra, que possamos falar não de mim, mas sim de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo de nosso Deus. Vamos ouvir mais uma vez o Gregório ao vivo cantando um dos seus hinos. Que Deus te abençoe, Gregório, e que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Ouviremos então Amém. O Gregório. Já andar eu vou ao meu doce lar, oh sim, não vai tardar. Sim, eu vou partir rumo ao meu novo lar. Sim, eu vou partir, não vai tardar. Eu vou subir ao caminho do céu. Eu vou me unir por ser fiel. É isso ser
quando ele voltar, eu sei, não vai tardar. Ah, Jesus, vou ver o meu Salvador. Oh, sim, não vai tardar. Sim, eu vou encontrar meu amado Jesus lá no seu lar, no novo lar. Vou segurar em sua mão, assim faz um bom cristão. E isso será assim quando ele voltar, eu sei, não vai tardar. Vou encontrar meu Pai Celeste, também o meu Jesus, o meu Jesus. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo viu. E isso será sim quando ele voltar, eu sei, não vai tardar, não vai tardar. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo viu. E isto será sim quando ele voltar, eu sei, não vai tardar, não vai tardar. Amém. Amém, amém. Que hino lindo, não? Muito bem, Gregório. Bom estar te ouvindo. Você sabe que você mora no coração do irmão Inácio, né? Você sabe disso, que você prova que eu não estou falando com falsidade. Você mora mesmo no coração do Inácio. Você e sua esposa vivem aqui, como também essa turma daqui, seu Rodolfo, a dona Andréia e a Giovana, Genaína e Giovana, né, que é? Mora no coração do irmão Inácio, né? E vamos então, antes de lermos a palavra de Deus, e às vezes temos esquecido, deixado por último, mas sempre gosto no começo, no início de orar, e vamos orar para a honra e glória do nosso Deus. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos mais uma vez para te agradecer pela vida, pela saúde e por muitas bênçãos que tu tens nos concedido. E pedir que perdoe nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita com qualidade teus filhos e prepara para aquele maravilhoso encontro com Jesus na nuvem do céu. Abençoa cada pessoa que realmente estão ouvindo desde já na face da terra. Abençoa cada proprietário das emissoras que estão transmitindo esse programa e os demais, que Deus possa estar com ele através de Jesus, através do seu Santo Espírito tocando no coração de cada um. Vem estar conosco, dando uma porção dobrada do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, prezados irmãos e amigos. Nós, às vezes, interrompemos alguns estudos e falamos outros determinados assuntos, mas é porque no momento, às vezes, chega aquele momento que eu acho que deveria falar e, pela misericórdia de Deus, procuramos falar. Nós vamos meditar um pouco
na palavra de Deus, se todo mundo realmente lesse e entendesse, procurasse ouvir os conselhos que Deus tem na sua palavra, o mundo mais uma vez seria outro mundo, um mundo de amor, um amor realmente esse verdadeiro, não falsificado, porque às vezes alguém bate nas tuas costas, mas por trás te morde, te rebenta, te magoa, faz um monte de coisa que jamais uma pessoa diz que ama faria. Mas infelizmente o mundo é um mundo cruel, um mundo cheio de tanta violência e de tanto desânimo e muitas coisas que jamais nós gostaríamos de ver e estar ouvindo, mas estamos nesse mundo que temos que ouvir. A palavra de Deus realmente é um livro do qual nos ajuda a compreender melhor o plano da salvação através de Jesus Cristo, né? A introdução do nosso estudo da palavra de Deus, a ordem é dada por Cristo e é de ide e pregai. Essa é a ordem que Jesus passou para mim e todos que vivem nesse mundo. Ide e pregai. Ele não diz aonde. Vai. Aí que eu estou contigo. Não importa. Eu lembro de uma vez, eu estava lá em Santo André, em Utinga. Eu estava fazendo em Utinga. Eram as 3 horas, mais ou menos, 2, 3 horas da tarde, ou 4, uma coisa assim. E alguém telefonou para mim, dizendo: irmão Inácio, dá para o senhor vir pregar na minha igreja quarta-feira? Digo sim, com todo amor, dá um endereço, tudo, marquei o telefone. E quando falou igreja na quarta-feira, imaginei a igreja do 27º dia. Não pensei em outra igreja, né? E eu então, naquela época o Silvio estava comigo, o Zé Roberto, ele sempre saía comigo para cantar e pregar. E eu levei, então, fui com o Zé Roberto e o Silvio. E chegamos em São Miguel, erramos o caminho e tivemos que telefonar para essa irmã que tinha nos convidado. E ela disse: meu filho é pastor e vai buscar o irmão aí. E eu disse: olha, o pastor está na igreja, ele me chamou para mim pregar, né? Eu estranhei um pouco, mas de bom, se o pastor chamou, vamos lá. E o pastor veio e nos levou, não conhecia bem o pastor, não sabia que era minha igreja, ou que igreja que era. E nós fomos andando e percebemos que não era a igreja do 27º dia. Era uma igreja pentecostal, agora não me lembro o nome, o Zé Roberto tem uma memória muito boa, lembra sempre dessa igreja. E olha, nós somos bem recebidos, era uma igreja pentecostal, pregamos, identificamos que era adventista. No final, aquela irmã disse: olha, nós estava precisando de ouvir essa mensagem. E a igreja estava cheia, tinha gente em pé e tudo. Foi um tratamento muito bom, eles me receberam com muito amor, com muito carinho, agradeço desde já, não me lembro bem quem foram as pessoas, e me convidaram para um congresso dele, mas eu não pude ir porque eu tinha já um compromisso com a minha igreja, não deu para ir, eu digo, quem sabe uma outra hora, mas perdi o telefone deles, não sei que era para o lado de São Miguel, mas foi muito bom. Nós temos irmãos em todo lugar, não importa onde que seja o lugar, ide. Já tenho pregado em Assembleia de Deus, em outras igrejas, Brasil para Cristo, tem pregado em várias igrejas, não importa, desde para a palavra de Deus, ide e pregar, e Deus não diz: olha, vá só em determinado lugar, não, aonde eu te mandar, e se Ele mandar, nós estaremos pregando a mensagem aonde for. Uma certa vez nós distribuindo os folhetos e chegamos em frente de um centro espírita, centro espírita todo mundo conhece, e o colega disse assim: você vai entrar aí? Eu digo: vou. Deus diz: vai, eu vou. Cheguei lá, encontrei lá as pessoas que era lá o responsável pelo
o centro de espírita, né? As pessoas que chamam, parece de pai, assim, lá o que é, meio pai, alguma coisa assim. E distribuímos o nosso folheto, cumprimentamos, fomos bem recebidos, graças a Deus. Não importa onde Deus mandar, iremos, não importa qual lugar. Se Deus manda, devemos ir pregar esta mensagem. Paulo recomenda que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4:2. Ser mensageiro de Deus, pregando a sua palavra, é um dos maiores privilégios dados a nós, seres humanos. É o maior privilégio você falar da palavra de Deus. Há alguns requisitos que precisamos preencher para alcançar sucesso. Em primeiro lugar, precisamos orar muito. Antes de escolher o assunto, devemos pedir a sabedoria do céu. Depois de escolhermos o tema, precisamos estudá-lo muito bem. Porque no meio deles deve ter algumas perguntas e deve também ter alguma resposta. A maior segurança do nosso destino encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Deus. É através da palavra de Deus que nós encontramos o destino. Para onde queremos ir? Para o céu ou para o inferno? A escolha é da pessoa. Certa vez eu, num curso que estavam fazendo na Igreja Católica, e meu cunhado, na época, agora já melhorou, meu concunhado lá, e ele já melhorou bastante. Mas ele não era um ateu, eu considero o ateu à toa, né? Não um ateu à toa, porque não sabe nem o que está falando. E houve lá uns questionamentos, aí eu falei para o professor e a classe disse, olha, não dá ouvido a ele, porque você escolhe, ou tu serve a Deus ou o diabo, escolhe um. E toda a classe ficou olhando, o professor também, eu digo, não tem 3 escolhas, só 2, ou você serve a Deus ou serve o diabo. Eu quero servir a Deus e continuo servindo a Deus. Se você quer servir o diabo, continue. Mas ele, nesse tempo aí, ele já mudou muito, e até minha cunhada estava doente, ele disse que estava orando por ela, eu falando, rezando, ele disse, não, estava orando, então já mudou os seus maneira de pensar. Os fenícios eram os grandes navegadores da antiguidade, mas quando viajavam, temia afastar-se da costa, porque temia perdesse. Motivo, não possuíam bússola. A humanidade necessita de uma bússola, de uma orientação segura. Temos nos afastado da costa, estamos em águas perigosas. É necessário um roteiro que nos oriente para um destino feliz. Somente a palavra de Deus nos guia no caminho certo, que nos leva ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. É através de Jesus que encontramos esse maravilhoso caminho, o caminho da vida eterna, porque só Ele nos dá a vida. E só Ele que pode nos salvar. Ora, Deus é Deus, mas Ele deu seu Filho para morrer por mim e por você. E só através de Jesus é que temos essa salvação. Não adianta eu pedir a Deus sem primeiro não consultar ao meu Jesus, porque foi Ele que morreu por mim. Não foi Deus, foi o seu Filho. E Ele diz, tudo que pedir em meu nome, então Deus ouvirá. Não adianta eu pedir diretamente a Deus, esquecendo que tem um intermediário, e esse intermediário é Jesus. Foi Ele que morreu por mim. E por isso que Deus cobra, que eu devo realmente ir primeiro a Jesus, para depois a Ele que é o intermediário. Quando eu pedir a Ele, tenho que pedir em nome de Jesus. Ele ainda disse que se um cego
guia outro cego, os dois cairão no buraco. Mateus 15, 14. E quantas pessoas, irmãos e amigos, vão atrás de um fulano e não da palavra de Deus? Lembre sempre dos bereanos. Paulo falava, eles a verificar se de fato aquilo que Paulo falou estão assim, diz o Senhor. Não vá nunca pelas pessoas, porque todos nós somos falhos. Você nunca deve copiar Bertrano ou Cicrano, mas deve copiar Jesus. Ele é o único que merece o respeito, a confiança, a segurança e a cópia. É só Jesus. Não existe outro ser no mundo, se não for Jesus. É o único justo. Todos nós estamos sujeitos a errar a todo momento e toda hora. Durante a nossa carreira cristã, já vimos e ouvimos tantas coisas que às vezes dá até de arrepiar. Mas isso é para o nosso bem, para nos fortalecer na vida espiritual em Cristo Jesus. De onde poderá vir-nos uma orientação segura? Eis o tema que iremos elucidar hoje. Creio na existência de Deus e do universo. Eu creio. Este mundo não existe por acaso. Não está abandonado, como às vezes algum pensa, né? Assim como um relógio não pode existir sem existir um relojoeiro que o fez, a invisível mão divina norteia o destino da humanidade. Ninguém vê Deus, mas Ele está aqui. Ninguém vê Jesus, mas Ele está aqui. Ninguém vê o Espírito Santo, mas Ele está aqui. Dificilmente alguém vê o seu anjo, mas Ele está aqui, os nossos anjos. Ele está aqui. Vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7, que é sempre o texto do nosso programa Palavra e Música. Amós 3:7. Como foi dada essa revelação divina? A primeira coisa revelada foi a origem do mundo. Em Gênesis 1:1 já fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Que maravilha, realmente. A criação de tudo que há no mundo, o jardim do Éden, Adão e Eva, a origem da raça humana. Bem, a entrada do pecado, Deus chamando Adão, Adão, e esconder-se. Por quê? Porque tinha pecado. Ele ficou com vergonha, diz a palavra de Deus, e se escondeu. Claro que Deus sabia, Deus viu, e sabia antes dele pecar, sabia que ele ia pecar. Por isso, Deus já tinha oferido seu filho antes que o mundo fosse mundo. Diz a palavra de Deus, Jesus já tinha se oferecido pelos meus pecados e o pecado de todo aquele que nele crê. Amém? Por isso, né? E por tudo que Deus tem feito. Eu queria encurtar-se de Deus, Gênesis 3, de 1 a 12, os irmãos, lendo a história, vê que Deus falou para ele que de tudo comesse, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, certamente morreria. E Adão morreu e Eva também morreu. Espera a vinda de Jesus para ressuscitar. Se arrependeram, mas as consequências veio a morte. Morreu com 930 anos, uma coisa assim, se eu não me lembro, 930 parece, uma coisa assim. Ele realmente morreu, Adão, né? Mas a questão é essa, que devemos pensar que Deus é Deus, Ele não falha. Tudo que Ele fala, Ele realmente se cumpre, né? Se cumpre. O pecado ergueu uma parede entre nós e Deus. Diz Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, o seguinte: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. No momento mais difícil
está a mão de Deus, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Não adianta esconder, ele ouve tudo antes de eu pensar. Ele já sabia o que ia pensar. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós. Por quê? Porque se já imaginou um ser humano vendo Deus, não aguenta, porque é um pecador. Não tem condições. Homem nenhum viu Deus. Jesus sim, mas Deus não. Veja só, quando Jesus, que entregou as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, realmente Moisés não tinha condições de ver, mas ele disse, vou passar, e você olha as costas, não viu a face, mas Deus falava face a face com Adão no começo, mas depois disso, do pecado, já realmente não tinha mais condições de o homem ver o nosso Deus. Sendo que o homem não pode falar com Deus, como então Deus revela-se ao homem? É a pergunta. Se entre vós houver profeta, diz ele, né? Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Número 12:6. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Número capítulo 12, versículo 6. Certa vez eu fui numa igreja do qual a missionária disse assim, quem tiver profecia que profetize. Eu cá comigo, eu digo, que ignorância dessa missionária. Quem é ela para mandar alguém profetizar? E aqui a palavra de Deus diz, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é ninguém, profetize. Isso é uma verdadeira mentira. Não acredite nessas tipo de profecia, porque Deus não ordenou ninguém que ordenasse alguém. É Ele, é Deus que dá a visão ou em sonho. E a pessoa transmite. Entendido? É Deus. E para você realmente receber uma visão, você fica em estado de êxtase. Você passa, você não está... Nesse mundo você esquece tudo. Tudo que você vai ver é só Deus. E ninguém tem força de te empurrar, ninguém tem força de te puxar, não tem força de nada, porque é Deus que está ali em você, o Espírito Santo. Você está entendendo? Não é simplesmente a pessoa dizer, você profetiza, fulano, isso não existe. Não dê ouvido a essas coisas, porque não é de Deus. Eu estou profetizando. Quem você está profetizando? Quem é você, rapaz? Eu estou profetizando, e muitos são iludidos com isso, que alguém está profetizando, o pastor, o missionário, o bispo, sei lá de quem está falando, está profetizando. Que profecia, rapaz, se Deus não usar. Se Deus não usar. Agora, quando Deus não usa, às vezes o diabo usa, e às vezes a profecia é para o mal, porque é dele. Agora, profecia no sentido de orientar a igreja no caminho que deve andar tudo direitinho, isso Deus dá a visão, se for preciso. Se for preciso. Por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia, tem irmã White, do qual a mensageira, não como uma profetisa, muito mais do que uma profetisa, do qual não precisa profeta, mas Deus pode usar. Pode, não usou a jumenta, pode me usar, pode usar qualquer um que ele quiser. Ele pode usar. Mas não como uma profeta ou como um profeta da igreja, mas pode usar quem ele quiser, na hora certa que ele quiser. Deus falava com os patriarcas, que eram profetas como Adão, Enoque, Noé. Ele mandou Noé construir uma arca e anunciou o dilúvio, e o dilúvio veio. Gênesis 6:13, de 1 a 13, e 9 de 1 a 19. Lá fala toda a história do dilúvio,
Deus, na hora certa, mandou construir uma arca. Noé obedeceu. Aquele mundo lá que não chovia, 120 anos Noé pregando para aquele povo e anunciando que Deus ia mandar um dilúvio, e o povo chamava de louco, isso vai estar louco. Como é que vai chover? Nunca choveu. Como é que vai chover? Mas Deus falou e Noé obedeceu. Se nós dessemos ouvido à palavra de Deus, o mundo seria outro. O mundo cada vez mais está ficando pior. Pior por quê? Porque a violência, a prostituição, a crueldade, a maldade do mundo realmente tem se multiplicado não sei quantas mil vezes. E isso já está atingindo ao nosso Deus, que logo tomará as providências que devem ser tomadas. Na hora certa, ele puxa a rédea. Durante 2.500 anos, esses profetas e patriarcas transmitiram essas revelações de pais para filhos. A transmissão escrita das revelações veio em função dos ricos naturais que envolve a transmissão oral, incluindo-se aqui a fraqueza mental. A revelação escrita, Deus mandou que os profetas escrevessem. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. Isso aconteceu há 1.500 anos antes de Cristo. Êxodo capítulo 24, versículo 4, e Êxodo 17, versículo 14. Depois o irmão pode realmente verificar lá. Depois surgiram outros profetas, escritores, Josué, Samuel, Davi, Daniel e outros. Eles tiveram visões acerca daquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Deus não deixa os seus filhos enganados. Se você está dentro de qualquer igreja, você sabe quando um pastor, ou um bispo, ou um presbítero, ou um ancião, ou um diácono, ou um apóstolo, ou um que se diz profeta, sei lá o que for, missionário, você vai ver, você vai dar de entender. Se você é um dos filhos de Deus, você vai ouvir o que ele está falando. E Deus vai dar o discernimento se ele está falando dele ou não. Se de Deus ou é dele mesmo. Você é sincero, Deus não te deixa enganado. Agora, se você idolatra o missionário, o bispo, seja lá quem for, você continua no erro. Lembre do que eu vou falar agora. Nunca esqueça desse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 7 a 12, principalmente o versículo 11 e 12. Não esqueça desses 2 versículos. Você vai ser igual a ele, porque Deus manda a operação do erro em você, para você ser julgado a ele. Porque você deixou de ouvir a verdade para ouvir a mentira. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você querer conhecer a verdade, através da palavra de Deus, você vai saber descobrir a verdade. Não é através de bispo, nem de Bertano, de Ciclano. É a Bíblia que vai te dizer para mim e para você a verdade. Aonde que está a verdade. Depois surgiram, nos dias de Esdras, cerca de 425 anos antes de Cristo, esses escritos foram colecionados, prefazendo um total de 39 livros, os quais formam o cânon de todo o Velho Testamento. Cristo os aceitou e confirmou em Lucas capítulo 24, versículo 27, diz o seguinte: e começando por Moisés, primeiro lá, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ou seja, certa vez, e Jesus falou disso: errais por não conhecer as escrituras. Porque se conhecesse as escrituras, saberia que Deus, através de Moisés e de demais, já estava falando da primeira vinda de Jesus, que agora é a segunda vinda. Cristo tornou a revelação das escrituras
O fundamento da igreja cristã, João 5,39, diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas a palavra de Deus que vai dizer sobre Jesus. Você procura ler a vida de tantas pessoas, por que você não procura ler a vida de Jesus? Aquele que morreu por mim e por você. Eu acho que você ganharia muito mais do que a vida de alguém. Às vezes a pessoa diz: oi, Inácio, você assiste novela? Eu disse: olha, a minha vida já é uma novela. Se eu for assistir novela, perco de assistir a minha vida. Então, se eu for contar a minha vida, desde o meu nascimento até a idade que eu tenho, tem hora que você vai rir, tem hora que você vai chorar, tem hora que você vai fazer um monte de coisa, porque eu conheço a minha vida e sei que dá uma novela para não sei quantos capítulos. Olha, põe capítulo nisso. Mas eu vou estar prestando atenção nas novelas, na vida dos outros, que só dá fuxique, só dá prostituição, um monte de coisa. Novela é a propaganda da prostituição. As pessoas realmente... É claro que a pessoa, para errar, erra tanto na novela, ou sem ouvir novela, mas ele põe a ver na mente das pessoas, planta uma coisa na cabeça da pessoa, porque todas as novelas, todas, são dirigidas por Satanás. Todas as novelas. Isso até essa novela que passa de Jesus, são tudo produzidas por pessoas, espíritas, etc. E imitando as coisas de Jesus. Jamais alguém, bom senso, um cristão, vai querer dizer que ele é Jesus, fazer o papel de Jesus. Alguém tem que ver em mim ou em você que Jesus está andando comigo ou com você. Não você dizer: eu sou Jesus. Quando eu disse que o fulano está fazendo Jesus, não dê ouvido. Quando você está ali ou acolá. Então não dê ouvido. Pode ser a novela que for. Toda ela tem uma ramificação espírita. Todas elas. Independente do que seja no Bispo Macedo, da onde for que tiver, ela tem uma ramificação espírita. Não vá atrás disso. Não vá atrás disso. Leia a Bíblia e você vai ver a história bíblica e ver o que está acontecendo lá nessa novela e ver se encaixa com a Bíblia. Porque senão você fica cego e ainda diz: assista porque é de Deus. De Deus não. Você nem leu. Você não leu nada. E você diz que é de Deus. Leia a Bíblia e compare o que está falando sobre Noé, está falando sobre a vida de Jesus, tudo que está passando na novela, que diz que é cristã. Leia lá e vê se bate com a Bíblia. Vê se a Bíblia fala realmente aqueles acontecimentos que eles falam. Veja se bate. Aí você vai dizer se é de Deus ou do diabo. Então, todas elas têm ramificação espírita. A Globo realmente é um centro de espiritismo ali dentro. É um espiritismo muito forte. Tudo. E quantas reportagens nós temos visto que a pessoa tem consultado Satanás para dirigir naquilo que vai fazer da novela? Você ainda dá ouvido a essas coisas em vez de ler a vida de Jesus? Compre o livro A Vida de Jesus e você vai ver como é. E se você quiser, precisar, pode telefonar para mim que eu te arrumo um livro A Vida de Jesus, além da Bíblia, te arrumo um livro específico A Vida de Jesus e dou com todo prazer. Meu telefone é 971902273. Pode telefonar que eu procuro providenciar esse livro para você, além da palavra de Deus, que é toda a história, está ali, mas um livro específico só sobre a vida de Jesus. São os evangelhos. A vida e os milagres de Cristo foram escritos pelos apóstolos. São os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João. Revela a vida, os ensinos e milagres de Jesus. O livro de Atos relata os feitos dos apóstolos. A esse segue-se as epístolas paulinas e Apocalipse. Ao todo, 27 livros formam o cânon sagrado do Novo Testamento, que ao total dá o número de 66 livros. As escrituras sagradas foram escritas num período de 1.600 anos. O primeiro livro foi escrito
por Moisés ao redor de 1500 anos antes de Cristo. E o último, por João, o discípulo amado, cerca de 100 anos depois de Cristo. Que ano nono, né? Depois de Cristo, lá na ilha de Patmos, né? Muitas vezes, um profeta não conhecia o outro, e as suas mensagens se harmonizam ao conjunto de livros sagrados. Deu-se nome Bíblia Sagrada. A Bíblia é um termo grego, origem grega, que significa coleção de livros. Façamos uma experiência. Peçamos a 40 autores para escreverem sobre um tema, qualquer tema que peça para 40 autores escrever sobre um mesmo tema. Haverá divergência e contradição. Nunca vão falar aquilo que deveria falar. Porém, neste livro, o mesmo fio de ouro atravessa suas páginas com a mesma verdade e iluminar a compreensão. A palavra de Deus, ela não tem tempo. Pode ser quantos anos ela tem. E a mesma palavra. Então nós devemos agradecer a Deus pela sua palavra. Se eu não tivesse lido um pouco da palavra de Deus, eu poderia ser enganado por muitas pessoas. Até pela igreja mesmo. Quantos dentro da igreja já tentaram enganar? Mas por quê? Eu tenho um pouco de conhecimento que eu tenho, pela misericórdia de Deus, não posso ser enganado por essas pessoas. Aí questiono com essas pessoas. Agora imagine se eu não tivesse conhecimento, o povo lá fora podia levar, porque os de fora levam muito fácil a pessoa que está dentro da igreja e não procura examinar as escrituras e ficar seguro nela. Ela é realmente a mão protetora através de nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seus anjos que nos cuidam, para que segure nela. Fique firme na palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus. Se você nunca leu, procure ler. Experimente. Não importa quem você é. Você pode ser o maior criminoso da história do mundo. Pode ser o maior estuprador do mundo. Pode ser o maior ladrão do mundo. Não importa, você ler, você vai ver que a Bíblia, a palavra de Deus, transforma você em outra pessoa. E você vai pedir perdão a Deus e ainda vai pregar essa mensagem como deve ser pregada. Que Deus abençoe a cada um. Mas vamos pedir, vamos ouvir o nosso irmão cantando para a honra e glória de Deus, em homenagem a todos que estão ouvindo na face da terra, essa mensagem também em louvor a Deus e uma mensagem para vocês, para a honra e glória do nosso Deus. Ouvimos você, Gregório, mais uma vez, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Não, acho que... Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que Ele suportou. Por Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali. E Ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena
Quis ouvir e ver o que ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregaram lá, mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos gravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu